a minha capa. Eu tô a minha capa. Eu sou super-herói. Mãe, acorda pra fazer minha capa. Acorda, mãe, acorda. Costura a minha capa. Oi, oi, tripulação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui neste canal. E de antemão já vou pedir para vocês que, se vocês gostarem desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha essa ideia com todos que vocês conhecem. E se você ainda não for inscrito aqui neste canal, se inscreve e ativa o sininho, que é para não perder nenhuma das notificações. O vídeo hoje ele vai ter uma participação muito especial, então eu espero que vocês gostem. A ideia hoje é fazer uma capa de super-herói, porque é uma capa para o meu filho. Ele me pediu muito por esta capa, eu até estava sonhando com ele me pedindo esta capa. Então, já sabe, né? Você pode estar deixando nos comentários o que você achou sobre este vídeo e também comentários sobre o que você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui no canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo e tchau, tchau! Eu vou começar deste projeto utilizando a fita métrica para tirar as medidas essenciais para fazer a capa do meu filho. Primeiro eu meço a altura dele do ombro até o pé e dá exatamente esse valor de 83 centímetros. E logo em seguida eu meço o pescoço deixando uma folga e dá exatamente o valor de 40 centímetros. Como eu pretendo fazer uma capa dupla face, então eu tenho aqui dois tecidos, um preto e um vermelho, cada um medindo exatamente 1 metro. O meu filho não é muito grande, então também não preciso de um tecido tão grande. Mas se for para um adulto, você vai ter que utilizar um tecido muito maior. Eu estico o tecido no chão e logo em seguida eu já pego a ponta do tecido e formo um triângulo entre uma aba e outra. Com o tecido dobrado desta forma, eu vou poder fazer as marcações com as medidas que eu tirei inicialmente. Para isso eu vou utilizar alfinetes para prender o tecido para ele não correr, uma tesoura para corte e um giz para poder fazer as marcações no próprio tecido. Eu utilizei os alfinetes para prender a aba do tecido, para ele não correr no momento da marcação nem no momento do corte. Lembrando que eu estou utilizando um tecido mais pesadinho, que é o Oxford, porque eu queria uma capa bem mais encorpada. Agora, a primeira marcação que eu vou fazer no tecido vai ser a marcação do pescoço. Como a medida que eu havia tirado havia dado 40 centímetros, então eu vou dividir esse valor por 2 e vou fazendo uma marcação circular, que vai da ponta do tecido para baixo exatamente a medida de 20 centímetros. Feito isso, só ligar os pontos e agora a gente vai fazer a próxima marcação, que é a marcação da altura. A altura tirada anteriormente tinha dado 83 centímetros. No entanto, no tecido eu vou marcar 100 centímetros, porque eu vou considerar a parte do pescoço que eu vou cortar. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, eu vou marcar da ponta para baixo do tecido 100 centímetros em forma circular. Então vou sempre circulando os pontos até a medida de 100 centímetros. Feito isso, novamente eu liguei os pontos para poder marcar a linha de corte no tecido e logo em seguida eu já utilizei os alfinetes para poder prender o tecido, para no momento do corte o tecido não correr. Agora é só cortar o tecido seguindo as linhas de marcações que acabamos de fazer. Como a minha capa vai ser uma capa dupla face, eu vou fazer esse mesmo procedimento no outro tecido, que é o tecido vermelho. Mas caso você não queira uma capa dupla face, você pode já dar acabamento neste mesmo tecido aí, no tecido que você escolheu para fazer a sua capa, que não vai ter problema nenhum, você vai ter uma capa do mesmo jeito. Depois de fazer as marcações e depois do corte, o tecido vai ficar desta forma, como se fosse uma saia godê. Então já coloquei nele para ver se estava tudo direitinho, se ficou do tamanho que eu queria. Caso não fique, eu podia ter feito algum ajuste, mas eu adorei do jeito que estava e ele também gostou. Com os meus dois tecidos já cortados, eu só posicionei eles no chão para poder colocar os alfinetes, para já saber onde seria a minha costura e para o tecido não ficar correndo no momento da minha costura. Então eu coloquei direito com direito para poder fazer a costura pelo avesso. Deixei uma parte aberta, escolhi a parte do pescoço para deixar aberta, para poder desvirar o tecido depois da costura e pronto. A costura da capa será feita na máquina, mas lembrando que você pode fazer a costura à mão também, não tem problema nenhum. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a como fazer os pontos de costura à mão e só. Aqui na máquina eu vou utilizar o ponto de costura reta e o ponto de costura para dar acabamento, que é esse ponto parecido com a costura overlock.
Simplesmente costurei toda a aba do tecido, deixando aberto somente mesmo a parte do pescoço, porque era a parte que ia desvirar o tecido para o lado direito. Fiz tanto a costura reta quanto a costura de acabamento, que é parecida com a costura overlock. Se você for fazer isso à mão, você pode estar utilizando o ponto atrás e o ponto luva, que vai dar o mesmo resultado. Eu desvirei o tecido e esse foi o resultado da costura que eu havia feito. Eu decidi também passar uma costura de acabamento pelo lado direito do tecido para também fechar a parte do pescoço que eu deixei aberta e assim poder fazer a canaleta para passar o cordão. Para fazer o cordão eu utilizei um pedaço do tecido vermelho que eu já estava utilizando para fazer a capa. Dobrei no meio, costurei, desvirei, passei pela canaleta que eu havia feito no pescoço da capa. E pronto, esse foi o resultado. Ele super feliz com a nova capa de super-herói dele, que ele mesmo escolheu a cor e ele adorou.